Fala pessoal, eu sou o Giovanni Fonseca, prazer ter você aqui no canal Gpsico. Deixa eu me apresentar nesse primeiro vídeo. Eu sou graduando em Psicologia, tenho pós-graduação a título de especialização em Psicologia Positiva e Neurocoaching e tenho pós-graduação a título de especialização em Autismo, Inclusão Escolar e Desenvolvimento. E é sobre esse tema que eu quero falar com vocês, sobre o autismo, que é uma coisa, que é um tema muito em voga e muito importante nos dias atuais, né? O autista, ele tem uma série de direitos que nós temos que obedecer, está na lei, é importante nós obedecermos esses direitos e fazer valer os direitos desse autista. Mas você sabe o que é o autista? Acompanha comigo aqui nesse slide que eu trouxe para você e eu quero te apresentar o que é o autismo. O autismo, o que ele é? Ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, uma alteração no desenvolvimento que faz com que ele tenha dificuldades de relacionamento com pessoas ou com o ambiente onde ele vive. Ele precisa, sim, de ajuda para se desenvolver e se superar nos limites. Então, o que é o autismo? O autismo é um transtorno neurobiológico. Não é uma simples vontade da criança, tá? Está dentro do cérebrozinho dele, como aquilo vai ser desenvolvido, uma série de situações que impedem que ele tenha um desenvolvimento típico. Então, nós temos que entender ele, além das características externas, porque o autista, né, uma pessoa que tem o espectro autista, ela é diferente da pessoa que tem o síndrome de Down. Por exemplo, o síndrome de Down ela deixa muitas marcas externas, né, características externas. O autista não. O autista você pode olhar para um sujeito com autismo e olhar para o sujeito que ele não é autista e você vai verificar que não existem diferenças assim grandes, né? E que você não consegue diagnosticar pelo olhar, tá? Mas existe sim uma deficiência, um jeito do cérebro pensar, né, neurobiologicamente, que faz com que essas crianças sejam muito especiais. E eu quero dar aqui para vocês algumas dicas nesse primeiro vídeo, porque o que acontece? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje a média para diagnóstico do autista no Brasil é de 5 anos. E é uma média muito alta. É muito tempo que estamos perdendo, que poderíamos estar trabalhando com esse autista para que ele possa se desenvolver melhor. Tá? O cérebro, quando ele está novinho, ele está bem plástico, ele consegue assimilar mais coisas. Então, é possível nós detectarmos isso com 2 anos, com 3 anos, é muito tranquilo fazer isso, tá certo? Eu quero passar para vocês nesse primeiro vídeo uma série de dicas e mostrar aqui nos slides para que vocês tenham e observem os sinais de uma criança que pode estar com o espectro autista. Quero falar para vocês, não é alarmismo, tá? Não quer dizer que a criança tendo um desses sinais, ela vá ser autista, não é isso. Por favor, a internet ela tem essa capacidade de querer matar todo mundo, mas não é essa nossa intenção no vídeo. A intenção do vídeo temos aqui uma série de sinais, ok? Vou pegar essas características, vou anotar essas características e na próxima consulta com o pediatra eu vou apresentar essas características para ele, para que ele possa ter capacidade de fechar um diagnóstico, que é muito importante. Tá? O pediatra ele não tem bola de cristal, pessoal. Né? Você chega lá, é uma consulta de 30 minutos, 40 minutos e é pouco tempo. Então você não consegue diagnosticar muito rapidamente o que está acontecendo com aquela criança. Se você levar essas características, supondo, se você descobriu, você observou essas características dentro do teu filho, aí dentro da pessoa que você conhece, aí fica muito mais fácil de você fazer, do pediatra fazer essa intervenção. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira característica, como você está vendo aqui no slide, a primeira característica é o seguinte, ele evita o contato visual, né? Ele não gosta de ficar olhando muito olho no olho. Então, você fica observando aí a criança, né? Se você fala para a criança não te olha, ela olha para o lado, ela olha para baixo, você conversa com ela não quer manter esse contato visual, anota, para você falar com o pediatra, olha, ele não está mantendo contato visual. Claro, tem momentos que a criança não quer manter mesmo o contato visual, tá bom? Tem momentos que momentos de birra, momentos que a criancinha está distraída com outras coisas, não é uma coisa natural. Essa falta do contato, essa evitação do contato visual é algo muito mais que você vai conseguir detectar com muito mais facilidade. Primeiro ponto. O segundo ponto que você está observando aí no slide é o seguinte, o desenvolvimento da linguagem dele é diferente. Você vai notar que as outras criancinhas estão fazendo desenvolvimento de linguagem enquanto ele está fazendo de uma forma diferente. Quando a criança nasce, ela tem todo aquele contato com a mãe,
né, até a troca de olhares com a mãe, da amamentação, quando ela começa a fazer a imitação, tudo isso aí é a preparação do cérebro para que ele possa se desenvolver socialmente, ok? Então, o autista ele vai seguir por uma outra linha e você vai conseguir perceber que o jeito de linguagem dele é bem diferente. Esse outro slide aqui é uma característica muito presente dentro do autista. Você chama ele e ele não te responde. Muitas vezes você pensa até que ele está surdo, tem algum problema de audição, né? E assim, é importante também se fazer exames para verificar como está a audição da criança. Por exemplo, às vezes ele pode ter um problema de audição e não tem escutado. Mas no caso do autista, ele não tem problema nenhum de audição, só que ele escuta e é como se fosse surdo. Ele não te responde, ele te mantém naquele mundinho dele, né? O autismo é aquele negócio para dentro de si. Então você chama, e ele está lá, naquele mundinho dele, sem responder. Não quer dizer que ele não está te escutando, não é isso. E também está fazendo birra, não é isso. É o mundo dele. Então você chama ele e ele não te responde. Um outro ponto, uma outra característica que você tem que ficar muito atento numa pessoa com espectro autista é movimentos repetitivos, tá? E constante, sim, movimentos repetitivos e aparente, tá? Então, se você olha assim, ele tá lá, né, sem motivo, tá lá repetindo aquele mesmo movimento, observa isso, anota para a próxima consulta com o pediatra você poder falar. Além desse movimento repetitivo, sem motivo aparente, porque às vezes a criança está lá jogando bola, está lá fazendo alguma coisa, brincando, e ela está lá, nem na brincadeira, ela está fazendo aquele movimento. É algo, pessoal, que não é um natural, é algo que você nota que é uma coisa que é diferente, tá bom? Aquele movimento, ele está lá parado, aquele movimento assim. Também, movimento com as mãos. É outra característica muito peculiar do autismo. Então você está lá, você está vendo, ele está com aquele movimento com a mão, assim, com as mãos, você anota e passa também para o pediatra. Uma outra coisa que acontece muito, né, que é uma característica do autista, é o seguinte, às vezes ele assiste algum conteúdo e ele acha muito interessante aquilo, e ele passa muito tempo repetindo, por exemplo, uma frase, né? Pro alto avante, pro alto avante, pro alto avante, pro alto avante, pro alto avante. Isso é uma característica que precisa ser anotada. Se ele estiver brincando com alguém, tudo bem. Não vamos tá. Tudo que eu estou passando aqui seja na parte da anormalidade. A criança está lá, pro alto avante, pro alto avante. Já é um fator que nós temos que analisar como fator de risco para autista. Tudo bem? Vamos para o segundo. Além de ele falar essas frases de coisas que ele viu e gostou, ele pode fazer sons, né? Palavras repetidas fora de um contexto. Está lá na escolinha, por exemplo, ele começa a gritar lá, socorro, 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 por quê? Mas socorro, socorro. Tá? Então é uma frase que está fora do contexto, sons que estão fora do contexto. Ai, 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 será que está doendo alguma coisa? Não, aquilo lá está fazendo bem para ele, até está tirando o estresse dele através daquelas palavras, né? Ai, 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 porque o autista, ele se desestabiliza com muita facilidade. Então tem que tomar cuidado na estabilização, né? Se estabiliza com facilidade, então ele tem aqueles ataques, aquelas situações, não estou falando em todos os casos, porque variação, né? Não é todos os casos, estou falando de um modo geral. Então ele pode estar soltando ali todo aquele estresse que ele está sentindo naquele momento, tá? Então anota também. E o clássico, né? Nós temos isso aqui que é muito clássico, ele se afasta dos colegas, dos coleguinhas. O autista, ele prefere o mundinho dele sozinho. Então tá lá num grupo de coleguinhas, ele pode até estar presente, pode estar junto, mas ele não está brincando com os colegas. Ele está ali no mundo dele, então tem que prestar muita atenção nisso. Você começa a notar uma pessoa, uma criança muito sozinha, sem um grupo, sem querer um contato social, alguma coisa tem que tem que ser investigada nisso. Então é muito importante, pessoal, a gente ficar olhando se ele se isolar dos colegas, tá? Isso, claro, sem motivo. De repente ele teve uma briguinha no grupinho dele, ele acabou saindo, mas depois voltou. Lembra que é tudo fora do normal, tá? Aquilo que é fora do normal. Você não vê essa criança brincando com um grupinho, ou então ela tá lá perto, não quer, tá numa situação que você nota que não é o normal para ela e sai. Então você tem que observar tudo isso aí, tá bom? E também, o autista, ele é muito literal. Ele não consegue entender o sentido figurado. Então, você chega para uma criancinha autista que já tem aí um desenvolvimento
razoável, você fala para ela assim, hoje eu vou... Você não vai trabalhar na terça-feira, né? Por exemplo, você não vai trabalhar na terça-feira. Você chega para ele e fala assim, hoje eu vou matar a terça. Ele não entende que matar a terça eu vou ficar em casa, eu não vou trabalhar. Ele acha que você quer realmente matar a terça-feira, tá bom? Então, assim, o autista, ele é muito literal. Ele não compreende o sentido figurado da coisa. É muito importante isso. Outro fator importante agora no final do ano, também eu estou gravando esse vídeo aqui em dezembro, isso aí é triste, os autistas eles sofrem muito com barulho, né? Com barulho, com contato físico, eles sofrem muito. Então agora, principalmente nessa época de festas de ano, vão soltar muitos vídeos, muitos fogos de artifício, fogos de artifício, eles sofrem bastante. Existem alguns equipamentos que são para tampar os ouvidos mesmo do autista, tá? São muito sensíveis a sons, a barulhos. Então, essa característica você tem que anotar como muito importante para levar para um pediatra, no caso, se você detectar ela dentro do seu mundinho lá do autismo, da criança. Um outro fator também é que eles não têm noção de perigo, né? Estão indo lá, perigoso, ele está num lugar e ele não nota que aquilo lá está correndo risco para ele. Também é importante anotar isso, tá? Falta de imaginação, pessoal. Ele não tem capacidade de abstração, que é falta de imaginação. Então, por exemplo, se você pega uma criança que ela tem um desenvolvimento normal, se você começar a brincar com a criança, pegar um lápis, colocar uma régua assim, transversal no lápis e fazer tipo um aviãozinho, aquela criança vai brincar de avião. O autista não consegue fazer isso se não tiver aí um treinamento, uma educação por trás muito forte. Por quê? Porque para ele aquilo lá é um lápis e uma régua. Ele não consegue ter isso. Tá? A não ser, isso é interessante, e é um outro fator que você tem que olhar, que ele goste da coisa. Tá? Então, por exemplo, o autista, se ele pegar um determinado assunto, e ele gostar daquele assunto, ele é excessivamente exagerado naquele assunto. Também tem que ficar olhando. Meu filho é superdotado, porque ele gosta muito. Entende tudo de dinossauros, por exemplo. Ele entende tudo de dinossauros. Opa, mas peraí. Mas tudo bem, isso aqui é um fator até que interessante, mas e as outras matérias, e as outras áreas de conhecimento? Ele entende um pouco, ele conhece um pouco, então presta atenção nisso, porque se aprofunda muito naquele mundo dele, naquele assunto, ele se aprofunda tanto naquele assunto, que para ele é aquele assunto. Você não consegue tirar ele daquele assunto. Então vamos ficar de olho nessa situação também, tá bom? E como última dica, né, de característica do autismo, a gente tem que ver que eles são muito rígidos, né? Eles têm uma rotina absolutamente rígida. Tá? Ele tem um horário de escovar os dentes, um horário de tomar café, ele tem um horário de dormir, ele tem um horário de se levantar. Tá? Então, a rotina dele não tem, assim, grandes flexibilidades. E quando aquela rotina é quebrada, ele se desestabiliza. Então, é importante você anotar. Puxa vida, meu filho, ele faz questão de escovar os dentes todo dia às 8 horas da manhã. Se atrasar um pouquinho mais, se atrasar um pouquinho menos, ele fica agitado, ele fica fora, né, do padrão natural de cognição, de tranquilidade. Então, aí nós temos que entender que também é um fator, não quero dizer que seja, tá bom? É um fator que pode ser um fator, uma característica de risco para autismo. Bom, com essas características que nós temos, você anotou todas? Sim, ele apresentar esses comportamentos, não todos, mas alguns ou todos, ele pode ter um grau de risco para autismo. Então, o que nós vamos fazer? Essa criança ela tem acompanhamento pediátrico. Quem vai diagnosticar isso é o pediatra, né? Então, em primeiro momento, o pediatra vai lá e vai diagnosticar. Na próxima consulta, quando você for passar, você observou, né, como que foi o comportamento dessa criança no decorrer do período e anotou, leva para o pediatra lá. A partir dali, ele é o responsável para dar continuidade nessa criança, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar se o autismo tem cura e como inicia-se o tratamento e como nós desenvolvemos aí para que possamos ter no autista uma integração social, que é o mais importante, né? Uma integração social dessa criança com o mundo, que é bem difícil, né? Mas nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá bom? Eu quero te pedir um favor,
já clica aí no joinha se você gostou do vídeo. Eu tenho uma página no Instagram, que é @FonsecaGilvandro. Lá eu posto muitas dicas na área de psicologia, na área de autismo, né? Não são vídeos tão grandes como esse, mas nós temos nessa página bastante dicas nesse assunto. Então me segue lá no Instagram, @FonsecaGilvandro. Teria um prazer de ter você lá. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Sei que é um tema muito delicado, mas nós voltaremos numa próxima oportunidade falando então, o autismo tem cura? Até lá, gente.